Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo, ao escrever o capítulo 5 da carta aos Romanos, ele está tratando sobre um dos pilares da fé cristã, que é a justificação pela fé. A justificação pela fé acontece quando Deus declara justo o pecador que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. E isso é basilar porque, se não fosse essa obra da justificação, nós não teríamos nenhuma desculpa diante de Deus. Porque todos os homens são indesculpáveis e não possuem atributos morais ou atitudes que possam declarar-lhe justo ante um Deus que é santíssimo, que é perfeito. Por mais que os seres humanos e algumas pessoas sejam boas, corretas, moralmente exemplares, elas não possuem o acervo de justiça para apresentarem ante o seu Criador, porque sua constituição humana é corrompida. Voltemos um pouco para o capítulo de número 1 da carta aos Romanos, quando Paulo, tratando acerca da corrupção sexual do homem, falando acerca daquilo que o homem pratica e que contraria os princípios morais de Deus para o ser humano, o apóstolo Paulo diz assim a partir do versículo 18, pelo Espírito Santo: porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou sejam indesculpáveis. Que coisas criadas são estas? Os céus, a terra, os princípios que norteiam a vida humana mostram que foi necessário um Criador inteligente, que o acaso ele pode gerar o caos, mas nunca a ordem. A partir desse princípio, podemos ler no Salmo de número 19, o salmista tratando acerca desse assunto, da obra da criação e aquilo que Deus fez como testemunho da sua obra. Olha o que nos diz o Salmo de Davi, o Salmo de número 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Portanto, quando olhamos para esse texto, aprendemos que Deus deu um testemunho visível, o testemunho audível de tudo que foi criado, como sendo o toque triunfal de sua glória e daquilo que ele realizou. Mas o ser humano, ele vive a sua vida de acordo com os seus próprios desejos, a sua inclinação pessoal, por causa da corrupção do pecado. E até aquilo que ele enxerga como moralmente correto, nada mais é do que algo que beneficia ele mesmo. Se o homem evita os vícios, ele está beneficiando o seu corpo. Se o homem evita a prostituição, ele está beneficiando o seu corpo, a sua saúde, evitando doenças sexualmente transmissíveis ou filhos indesejados. Se o homem ele se preserva na honestidade, ele está evitando processos jurídicos, judiciais. Então, na verdade, aquilo que é moralmente bom, que é a prática da lei, a prática das boas obras, beneficia mais ao homem do que ao próprio Deus. Mas o homem corrompido, pecador, mesmo que não pratique nada de tão escandaloso assim, ele precisa de uma saída para ser aceito por Deus. O Deus que enxerga o coração do homem muito além daquilo que ele pratica externamente, que sabe quem nós somos, na intimidade, nos pensamentos. Imagine se passasse no telão cada pensamento errado que nós temos, que você e eu temos. Nós ficaríamos completamente envergonhados porque somos pecadores, mesmo que não pratiquemos fisicamente, publicamente, tudo aquilo que pensamos. Mas aqui nesse texto, tendo em vista que somos pecadores,
Deus nos dá uma saída, nos dá uma fonte de esperança. No versículo 8 do capítulo 5, quando Paulo trata acerca da justificação pela fé, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco. Deus não prova o seu amor para conosco nos dando riquezas, embora seja muito bom trabalhar e adquiri-las. Deus não prova o seu amor para conosco dando-nos um casamento feliz, porque mesmo sendo bom ter um casamento feliz, mas Deus não prova o seu amor para conosco impedindo que fiquemos doentes. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Ele, amando o mundo de uma maneira inexplicável, Ele envia o seu Filho para morrer por nós. Amando o mundo de uma forma inexplicável, de tal maneira, como diz João 3,16, Ele envia o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, no versículo de número 1 deste mesmo capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação pela fé nos dá, além dos benefícios salvíficos e redentores, nos dá segurança, nos leva a gozarmos de uma paz que nos deixa completamente satisfeitos em Cristo. Certeza absoluta de que indubitavelmente seremos salvos, mesmo pecadores. Por isso que há cristãos que, não conhecendo esta doutrina fundamental, quando cometem um erro, se afastam da igreja, se afastam da comunidade da fé, cometem um erro, acham que são indignos de se aproximar dos irmãos, de ir à igreja, de ouvir a palavra, de buscar ser reintegrado ao corpo de Cristo. Fazem a semelhança de Adão, quando, consciente de que havia quebrado o mandamento de Deus de não comer do fruto do conhecimento e da ciência do bem e do mal, se esconde a ponto de Deus gritar pelo jardim: Adão, onde você está? A semelhança de Adão, muitos têm se escondido com vergonha dos seus pecados. Mas mesmo sendo pecadores, mesmo errando, Deus nos dá uma palavra de esperança, dizendo: você pode ter paz comigo, com todos os seus erros. Eu te amo, morri em seu lugar na pessoa de Jesus, e eu recebo você pelo sacrifício que Ele fez. Mediante a sua fé nele, recebendo este sacrifício, você e eu temos paz para com Deus.